Olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde. Nós estamos aqui com o apoio da Clínica Move, gravando o 3º episódio dessa série. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Lorenza Silvério, reumatologista do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, que também é minha colega lá na Clínica Move. E a gente vai falar um pouquinho sobre reumatologia, exercícios, sobre a pesquisa que ela realiza no seu doutorado, e vai ser um bate-papo muito legal e muito interessante para vocês, eu tenho certeza. Então, eu gostaria de agradecer sua presença, Lorenza. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Obrigada também à Clínica Move pelo apoio. E eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho o que você faz. Tá certo. Primeiro, eu queria agradecer. É um prazer estar aqui. Mesmo, de verdade. Espero que eu consiga gerar um conteúdo interessante para as pessoas, que acrescente algo, pelo menos em informação, né? Então, eu sou reumatologista e a jornada para chegar até a reumatologia envolve a Faculdade de Medicina, que são 6 anos, que eu fiz na Universidade Federal do Mato Grosso, que é de onde eu sou, né? Onde eu me fiz criada. E aí, depois eu vim para cá, para São Paulo, para fazer a residência de clínica médica, que são 2 anos. E aí, depois da clínica médica, eu fiz a residência de reumato no Hospital das Clínicas. Então, existe essa jornada antes da gente ser reumato, né? E é interessante porque a reumatologia é uma especialidade completamente clínica mesmo, né? Então, fora alguns procedimentos que a gente pode fazer, basicamente, ela é uma especialidade de fazer alguns diagnósticos e muita gente nem sabe o que é, né? Porque é um mundo mesmo à parte, né? De outras coisas que a gente julga mais comum, né? Então, eu sempre brinco com os pacientes que a gente não tem um órgão, né, para chamar de nosso, que nem o cardiologista tem o coração, o dermato tem a pele. As nossas doenças são de qualquer lugar do corpo e podem ser de qualquer jeito, né? Então, eu costumo dizer também que a gente é como se fosse um montador de quebra-cabeças, né? Quando o negócio tá meio desorganizado, sempre cai bem um reumato, porque talvez seja mesmo algo da reumatologia, né? E aí, nessa seara de coisas do reumato, tem as doenças que são autoimunes, né? Que são as doenças de quando os soldadinhos de defesa atacam o nosso próprio corpo, né? Ele perde a capacidade de... Desculpa. Ele perde a capacidade de discernir o que é nosso e o que não é. Então, ele ataca as nossas próprias células como se fosse algo estranho, né? Como se fosse um patógeno, um bichinho que fosse fazer mal. E aí, isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo, né? Tipo, desde a de lesão de pele até dentro dos nossos órgãos, né? Nesse escopo de doença autoimune, as que a gente mais ouve falar, né? É o lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que são... doenças mais famosas, digamos assim, porque quase sempre, eventualmente, algum famoso abre um quadro e aí fala-se um pouquinho, né? Aí tem, então, o grupo das doenças autoimunes, tem no grupo, né, das doenças de osso, e aí a mais comum é a osteoporose, né? E tem as doenças de articulação e de tecido mole, de partes moles, que a gente fala, né? Que é a doença do tendão, do ligamento, do músculo, né? E da própria articulação em si. Por exemplo, a gota, por exemplo, artrose. Então, é um vasto mundo mesmo de doenças que nem sempre compartilham a mesma fisiopatologia, né? Nem sempre acontece por conta da mesma coisa. Então, existem doenças que é porque o soldado de defesa ficou doido e existe doença que é por outro motivo, né? Que por desgaste, enfim. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. E assim, foi muito legal você explicar o que um reumatologista faz e qual que é o objeto, assim, de investigação e de tratamento, porque as pessoas não sabem. E até chegar em vocês, elas peregrinam, né? Muito. É super comum. E assim, por exemplo, é muito, muito, muito comum. Quando alguém sabe o que é um reumato, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca esperei que eu fosse passar num reumato tão cedo, porque o coletivo que a gente tem, né, a ideia coletiva que a gente tem de reumato é que a gente só trata paciente idoso, justamente por causa, né, da gota, da artrose, da osteoporose, né? Mas, na verdade, a gente trata paciente jovem também. Então, muitas vezes o paciente jovem fica perambulando aí outras especialidades antes de chegar na gente. E as nossas doenças, sem dúvida, elas têm um tempo de
não sei se a palavra é essa, mas como se fosse um tempo de latência de diagnóstico um pouco maior, justamente porque não é tão do senso comum, nem entre médicos, né? Então, geralmente são diagnósticos de doenças não necessariamente raras, mas um pouco menos comum do que outras doenças que a gente está mais habituado, tipo pressão e diabetes, entendeu? Então, por exemplo, às vezes paciente com fibromialgia, que é outro grupo de doenças que a gente trata também, né? Passa muito tempo sem o diagnóstico. O paciente que tem uma doença autoimune também. Então, faz todo sentido esse teu raciocínio, né? De que eles passam muito tempo sem saber exatamente aonde ir, né? E assim, muitas vezes eu, que não sou médica, encaminho o paciente para o reumatologista, porque eles chegam até mim, tendo passado por vários médicos. E eu, na minha anamnese ali, como eu tenho muito interesse, né, pelo sistema digestório e o funcionamento intestinal e tudo, começo a perceber alguma coisa estranha, né, com manifestações cutâneas, enfim, com alguns marcadores, assim, bioquímicos um pouco diferentes. Eu falo, que estranho. Assim, eu não sei se eu estou errada na minha visão, porque eu não sou médica, mas assim, se um clínico não tiver um olhinho um pouquinho mais aguçado, ele deixa passar algumas coisas que um reumatologista não deixaria. Deixa passar. E aí eu percebo, falo, mas escuta, tendo tal coisa, você já passou no reumatologista? A pessoa regala o olho assim, fala, nossa, opa. E às vezes é o reumatologista que vai resolver aquilo, clinicamente. Olha, muitos casos já se deram dessa forma. E eu tenho um apreço especial pela reumatologia. Eu também, assim, mas eu tenho um viés de interesse muito grande. Eu acho, assim, que numa próxima encarnação, se eu fizer medicina, eu vou fazer reumatologia, porque é uma área muito legal. É muito legal mesmo, porque eu acho que, assim... essa parte de investigação é muito gostoso, entendeu? Porque você se sente mesmo assim, tem isso, tem aquilo, desafiado, tá assim, isso. né? Eu também costumo sempre repetir que é um lugar onde eu preciso realmente ser muito humilde. Então, o consultório é um lugar que me faz perseguir essa humildade, porque a gente tem que dobrar o joelho ali, porque não cabe ego. Não é uma especialidade que dá pra você... só achar que, sabe? Você tem que ser muito, muito cuidadoso, porque é sempre... e eu gosto muito da visão, eu gosto muito da reumato justamente porque me obriga a ter essa visão. Você não faz nada isoladamente, é sempre o todo, entendeu? Então, não dá pra eu achar que o problema do meu paciente é só tomar um remédio X, porque ele também precisa comer bem, ele também precisa fazer exercício, ele também precisa ter um apoio familiar importante, eu preciso olhar como psicologicamente ele tá dentro das relações que ele tem, entendeu? Então, é sempre muito amplo. Então, é muito difícil eu ficar assim, só numa caixinha na reumato, entendeu? Porque ela me obriga a sair, ela me obriga a saber muito bem a minha, mas a organizar outras coisas que independem só de um remédio, por exemplo. E isso eu acho muito interessante, entendeu? Pro que eu entendo, né? Particularmente como visão de vida, né? Porque acho que são doenças de difícil diagnóstico. O tratamento, por vezes, pode ser difícil também, mas são doenças que envolvem o paciente globalmente. E que te obrigam a ter, além da capacidade investigativa, assim, da propedêutica, vamos dizer, assim, importante, aguçada, você tem que olhar o paciente como um todo, assim, né? Entender a vida dele, porque tudo importa. Tudo importa. São pequenas setinhas que estão apontando todas para o mesmo lugar que é o paciente, e você tem que, entre aspas, dar conta de todas elas, né? Para tentar ter sucesso. E como que o exercício físico melhora os aspectos das doenças reumatológicas em geral? Se melhora ou não melhora, né? Super melhora. Gente, estão ouvindo, pessoal? Melhora, viu? Melhora muito, tá? Então, assim, na reumato, né, o exercício é uma prescrição. Já houve um tempo enterrado, que não existe mais esse tempo, graças a Deus. Que o exercício era proscrito para quem tinha doença articular, e etc e tal. Hoje a gente já entende de outra forma, né? Então, existe o papel anti-inflamatório do exercício, que você já deve ter falado em 400 outros mil episódios, né? e que ninguém tem dúvida disso. Então, o exercício tem esse papel anti-inflamatório, que a nós é muito importante, tanto pelo aspecto de melhorar esse descontrole do sistema imune, quanto também de melhorar a dor, né? Por conta dessa questão anti-inflamatória. Então, pra gente interessa muito. E o exercício tem um papel fundamental quando a gente pensa
pensa em doença degenerativa, tipo a artrose, ou, por exemplo, até pensando em saúde óssea, de fazer com que a gente tenha uma reserva melhor, porque a gente vai usar essa reserva um dia, né? Então, quando a gente constrói músculo, a gente está construindo uma poupança de saúde, né? Pode ser que eu não vá fazer o uso dessa poupança hoje, inclusive é essa a ideia, né? Hoje eu faço... Por exemplo, hoje eu fiz o exercício de hoje, ele vai me trazer no bem-estar hoje, uma saúde mental legal hoje, mas essa poupança é para o futuro, né? Se eu chegar no futuro, eu vou chegar bem, eu vou chegar bem riquinho, né, de reservas para quando eu começar a, entre aspas, né, degringolar a balança e começar a perder muito mais do que ganhar, eu vou perder, mas eu vou perder em cima de uma poupança muito grande, né? Então, eu vou fazer essa transição do que hoje a gente entende de uma vida saudável, que é sem limitação, para uma velhice de independência, que é uma conta que a gente faz pouco, né? Então, eu sempre converso disso com os pacientes no consultório, que importa muito a gente manter a nossa funcionalidade. O que é funcionalidade para você, Patrícia, é uma coisa, o que é funcionalidade para mim, Lorenza, é outra. Talvez, né? Mas, a grosso modo, funcionalidade é a capacidade que a gente tem de continuar vivendo a nossa vida com prazer, dependendo minimamente de outros suportes que não seja a gente mesmo, né? Então, se eu fizer exercício, seguramente eu vou ter uma vida mais funcional no futuro, né? E a gente precisa flertar com o futuro, ainda que a gente não chegue nele. Porque se a gente chegar, a gente tá preparado, né? E aí, fazer exercício, sem dúvida, é o melhor remédio para isso, né? E no âmbito da reumato... Como eu falei para você, teve esse tempo lá atrás, então, que a gente considerava não fazer e etc. E hoje a gente entendeu que tem jeitos de fazer diferentes, né? Então, claro que quando a gente consegue alinhar uma equipe multidisciplinar, que é o sonho, né? De qualquer pessoa, inclusive meu, né? Ter, tipo, acesso a alguém como você, que vai fazer o refinamento da parte nutricional, ter o acesso de um fisioterapeuta e de um profissional de educação física, é o melhor dos cenários, né? Pra gente organizar essa parte, mas existem estratégias para que eu comece o exercício e para que eu vá progredindo aos poucos, né? Justamente porque a gente sabe da dificuldade, né? É difícil alguém que tem dor se render a fazer exercício, sabendo que às vezes o exercício vai incomodar ou doer um pouquinho, né? Mas depois que vira a chavinha, ninguém volta atrás em não querer fazer, então isso é importante também, né? E eu vou contar uma experiência pessoal aqui. Eu tô passando agora, minha mãe tem 73 anos, ela é super fit, ela é forte, ela tá no peso ideal. A fruta não cai longe do pé, né? Ela é fofinha, minha mãe disciplinada, ela é demais. E só que ela tem artrite reumatoide há muitos anos e ela é de uma geração que não fazia musculação, não tinha, né? 30 anos atrás não era como hoje, né? Então, ela sofreu um pouco com essa perda da massa muscular e eu acho que a artrose foi progredindo aí com o tempo. Resultou que ela fez recentemente uma prótese, uma artroplastia, que se fala isso, uma artroplastia de joelho, vai fazer do outro logo mais. Mas assim, ela teve uma recuperação totalmente fora da curva porque ela já fazia exercício antes. Então, ela chegou muito bem preparada na cirurgia. Com 2 meses, ela ganhou estrelinhas lá do cirurgião dela. E ela agora vai voltar para a ginástica dela daqui a um mês. E vai se preparar da mesma forma para fazer o outro. Então, assim, eu falo isso para os pacientes, porque se ela não tivesse o exercício que ela fez anteriormente, se ela não tivesse mantido uma composição corporal bacaninha, assim, para a idade dela, meu Deus, ela teria sofrido muito mais, porque não é fácil uma cirurgia dessa, né? Então, eu vou fazer uma analogia aqui, já de antemão adianto que é só uma analogia para que as pessoas entendam quando a gente está falando de um público leigo, tá? Eu costumo explicar para os pacientes que o médico ortopedista, ele é como se fosse um pedreiro, tá? Em que sentido? Ele é alguém tecnicamente muito bom para fazer o procedimento cirúrgico, que seria como se fosse a construção, a obra, né? E o paciente, ele é o material de construção. Então, se eu quero um resultado bom, eu vou escolher alguém tecnicamente muito bom, que é o meu ortopedista, meu cirurgião, e eu preciso ser um material de construção bom. Então, eu posso ter o melhor cara do mundo, o melhor pedreiro do mundo. Se eu entregar areia de praia para ele não vai funcionar, né? E eu posso ter o melhor material do mundo. Se eu não tiver alguém tecnicamente bom, também não vai funcionar. Então,
quanto melhor eu chego na cirurgia, ou seja, quanto melhor é o meu material cirúrgico, mais sucesso eu vou ter na cirurgia, mais rápido vai ser a minha reabilitação, que é exatamente o que você contou da sua mãe, né? E é curioso porque, por exemplo, às vezes eu recebo esse tipo de pergunta no consultório, por exemplo, tomando o exemplo da sua mãe, né? Que algumas pessoas falam, nossa, mas fazia exercício e ainda assim aconteceu isso? E eu sempre respondo da mesma forma, imagina se não fizesse. O estrago que ia ser, entendeu? Sim. Então, quer dizer, se fazendo exercício a gente já consegue ver um desnível grande, né, entre quem faz e quem não faz, e todo mundo tá sujeito, né? A sua mãe, pelo que você me explicou, ela já tem uma causa primária que é a artrite reumatoide, né? Sim. E aí, por causa dessa doença, possivelmente ela vai acelerar o desenvolvimento de outra, que é a artrose, né? Então, ela fez uma artrose muito possivelmente secundária a um quadro lá atrás, né? E se a gente pensar que ela tem 73 anos, ela não teve o mesmo acesso a tratamento que hoje quem tem artrite reumatoide tem, porque o cenário de tratamento da sua mãe era outro, entendeu? Sim. Se a gente for pensar, né, 50 anos atrás, não era a mesma medicina que a gente tem hoje, né? Não era o mesmo arsenal terapêutico que a gente tem hoje. Então, felizmente, ela fez exercício ao longo da vida inteira, porque talvez essa prótese fosse para ser muito, muito antes, né? Sim. E aí aconteceu, felizmente, já numa idade que tá ok fazer, né? E o legal no caso dela é que, assim, a reumato dela e o cirurgião dela estavam super conectados um com o outro. Que então, ótimo. que é o que tem que ser, que né? é o que tem que ser, da gente dividir essa responsabilidade do cuidado, né? E um respeitar o momento do outro, né? Porque às vezes se a doença estiver muito louca, atacada, não adianta fazer cirurgia, porque a gente não consegue ficar sem o remédio, né? E muitas vezes a gente precisa organizar muito bem a casa para conseguir tirar o remédio, para ir bem para a cirurgia, diminuir risco de infecção. Então, são sempre alguns fatores que a gente tem que olhar em conjunto, né? E definir juntos, inclusive com a própria paciente, se aquele é o melhor momento para isso ou não, né? E acho que ela foi extremamente bem assistida, né? Tudo isso aconteceu. Você passou o filminho aqui na minha cabeça. Tudo isso que você falou aconteceu. Que bom. E agora, conta um pouquinho do seu projeto de pesquisa, do seu doutorado, Lerenza, tão lindo. Então, gente, eu tô cheia de vieses nesse podcast. Eu também acho. O doutorado, né? Eu tô estudando disfunção sexual em um grupo de doenças autoimunes, que são as miopatias, né? Que são doenças autoimunes e, em especial, eu estou estudando uma população que tem uma doença que chama síndrome antissintetase. E aí, nesse cenário, né, a doença do músculo, a grosso modo, ela pode fazer uma fraqueza muscular com dor muscular e outros comemorativos, né? E a gente pensou em estudar esse aspecto especificamente porque não é uma coisa que cabe muito dentro do consultório, né? E lá é um serviço público, né, no HC, então não é uma coisa que a gente tange ali, perguntar, que passa batido muitas vezes, né? E aí é uma área importante da vida, né? Da mesma forma como a gente fala de como é que você tá psicologicamente, né? A relação sexual, né? Não só o ato sexual em si, mas a sexualidade, né? Que abrange melhor, de forma maior, ela tá presente na vida de todo mundo, né? E aí a gente poder conversar disso, poder entender se é um problema ou não, poder entender como, enquanto médico ou equipe de saúde, a gente pode abarcar essa causa na nossa relação médico-paciente, tem sido bem interessante, porque é um mundo que até pouco tempo eu não conhecia, né? Então, eu estou entrando nesse mundo, né? Ainda estou na fase de coletar os dados dos pacientes, e tem sido bastante... Eu nem sei se interessante é uma palavra, porque eu acho que é bastante revelador, na verdade, perceber que as pessoas têm uma carência de falar desse tema, embora num primeiro momento todo mundo fique meio assustado, né? Porque causa um certo constrangimento. Alguém, oi, tudo bem? Eu posso te fazer umas perguntas e tal? E aí, mesmo que você deixe a pessoa à vontade para não responder se ela não quiser, depois de um certo tempo você percebe que é só falta de se sentir à vontade mesmo para falar do tema, né? Então, tem sido uma das bandeiras que eu levanto particularmente, eu na minha relação médico-paciente do consultório, de tentar fazer esse tema ser um pouco mais frequente, mais comum, e a gente falar mais para também ajudar a resolver
vê muitos aspectos que podem ser problemáticos, né? Quando a gente pensa em sexualidade, né? E qual que é a hipótese? Não sei se você está investigando uma hipótese ou está fazendo uma caracterização, por exemplo, da sua população, mas qual que é a sua pergunta? A minha pergunta, a primeira, né, é a prevalência de disfunção sexual. Então, é saber se nesse grupo de pacientes, se existe, né, uma prevalência maior de disfunção sexual e depois entender se isso tem relação com a doença de base ou com sintomas ou alterações que a doença pode fazer, né? E aí, depois, no segundo momento, eles vão fazer uma intervenção, que é uma terapia em grupo, que vai ser capitaneada pelo pessoal da ginecologia lá do HC, que abarcaram, né, o projeto também. E aí, depois eu vou avaliar se eles responderam se houve melhora, né, desses questionários de sexualidade após essa intervenção, que é essa terapia em grupo. E, curiosamente, uma coisa que eu não sabia também, mas eu acho legal compartilhar, que às vezes a gente tem muito receio de quando a gente pensa de terapia de grupo, né, especialmente a sexualidade e tal. Mas existem, né, evidências que falam que é super favorável, porque eventualmente eu posso ser uma pessoa super tímida e não ter desenvoltura para falar, e aí eu tô ouvindo alguém que tá falando e eu absorvo aquilo e aí aos poucos eu vou ficando mais confortável de falar. Então o ganho coletivo é bem interessante, entendeu? Por conta desse compartilhamento de histórias que acontecem nessa roda de conversa, né? Que a gente tende, né? Pelo menos eu achava, nossa, é melhor falar assim a sós e tal, né? Só que aí você fica dependendo 100% da desenvoltura exclusiva daquela pessoa, né? E quando você coloca em grupo, as coisas ficam mais fluidas, sabe? Que interessante isso que você está falando, porque eu tive uma experiência de participar de um projeto de pesquisa muito legal lá na Faculdade de Saúde Pública e na Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? De onde eu vim. E que usava vamos colocar assim, uma terapia coletiva. Na verdade, ela era conduzida por um filósofo, né, e não por psicólogos. Então, não sei se eu posso usar o nome terapia. Era uma oficina, vamos falar, uma oficina filosófica sobre a questão da obesidade, da relação com a comida e com o corpo. E isso aconteceu, Lorenza. Quer dizer, as mulheres muito tímidas, muito cristalizadas, assim, nessa questão do comer, de lidar. E a sexualidade, ela vinha secundariamente, porque a questão do corpo, muitas vezes a obesidade, ela vem como uma barreira inconsciente para a sexualidade, né? Ou elas vêm dessa forma. E foi muito legal, assim, a forma como a gente relatou isso nos artigos científicos depois, eu não sei se é isso que vocês vão fazer, mas foi o discurso do sujeito coletivo. Quer dizer, aí você vai observar como que esse discurso altera ao longo das sessões. Então, quer dizer, na primeira fase do tratamento, foi 1 ano de tratamento, foi a primeira fase do tratamento, o discurso coletivo era esse. Na segunda era esse, na terceira era esse. Então, você percebe e documenta de forma subjetiva, isso é uma técnica, até uma sugestão, né? Para depois vocês lidarem com essa informação, que ela é subjetiva, ela é mais difícil de publicar, porque aí você tem que ir para outras revistas, mas é muito rico, porque você vai trabalhar com muitas coisas subjetivas também, né? Super, e assim, um dos questionários que eu tô aplicando é o BSQ, que é o questionário do corpo da pessoa, né? Justamente porque a pergunta, tem uma pergunta bem simples, que é o quanto que você vê no seu espelho atrapalha seu desempenho sexual, né? Mas aí, depois que eu aplico os outros questionários, eu aplico esse da percepção corporal da pessoa, né? E é impressionante como a nossa percepção corporal é muito, 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 muito... sofre muita interferência de padrões externos, né? E como a gente... Assim, por que eu falo que é impressionante? Porque eu tô vendo aquela mulher que tá respondendo pra mim e não tem nada a ver... Pra mim, a resposta que ela tá dando, digamos, né? Mas é uma autopercepção dela, né? Que ela aprendeu de algum jeito que aquilo ali não estava adequado, né? E isso impacta diretamente na sexualidade, né? Porque se você não se sente confortável com o seu corpo, se você não se sente atraente, é difícil que você... consiga fazer que o seu parceiro perceba, ou mesmo que ele perceba, você duvida, né? Sim. Então, aí vão criando N
N buracos de questões, né, que obviamente são muito mais amplas do que a sexualidade em si, mas que na minha leitura todos eles se conectam de alguma forma, né? Então, o corpo se conecta, o quanto eu faço de exercício se conecta com a minha autoestima, né? Como eu lido comigo mesma se conecta com a forma como eu desenvolvo, né, ou performo a minha sexualidade, entendeu? Então, pra mim, assim, tá sendo muito rico, sabe? Tá sendo muito, muito rico. Você falou um ponto importante aí, que como é o exercício para essas pessoas, para os seus sujeitos? Nessa pesquisa é muito pouco. Assim, a maioria é considerada sedentária mesmo. Assim, maioria que eu falo, eu não computei os dados ainda, tá, Patrícia? Então, só também pra eu não falar nenhuma besteira que depois no futuro vai ser outra, né? Mas, assim, esmagadora maioria, acho que eu já tenho 33 pacientes coletadas. Eu me recordo aqui de cabeça de 2 que fazem exercício de forma regular. A maioria não. Quer dizer, menos de 10%. Meu Deus. Mas é isso muito pouco. Reflete um pouco... reflete, assim, tem uma certa associação entre a população em geral, sim, que o sedentarismo é muito prevalente, né? E vamos lembrar que o sedentarismo é uma causa de morte importantíssima. Muito importante. Né? Uma das primeiras. Então, quer dizer que a mensagem, assim, o take-home message que você daria para quem está escutando esse podcast, ou para quem tem e também tem uma doença autoimune ou reumatológica, assim, que take-home message você daria com relação a estilo de vida e exercício, né? Assim, eu acho que cada vez mais, e isso também pode ser uma perspectiva individual da Lorenza, tá? Mas eu acho que a gente tem se rendido muito às coisas que nos são vendidas no sentido de vender Existem pessoas que vendem os nossos sonhos, né? E aí a gente compra, né? E eu sempre acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, o que eu quero dizer? É que o básico bem feito, ele funciona muito, né? E não tem ninguém que você vá conversar que vai te dizer que um básico não funciona. Então, porque as pessoas não querem escutar isso, elas querem milagre. Não querem, né? Então esse é o problema. Que vende Exato, o milagre, então é isso. Fácil. A solução fácil, o vendedor do sonho, o atalho, né? Que não existe, né? Só que assim, quando a gente fala o básico, aí a pessoa já cria uma espinha ali, mas assim, mas diante de tanta tecnologia, não sei o que, você vem me falar para comer arroz e feijão e salada e legumes? Sério? Sério? Mas diante de tanta coisa, eu tenho que fazer exercício todo dia? Eu tenho que me preocupar com sono? Tem, né? Então, na verdade, por que o básico bem feito dá trabalho para as pessoas? Porque você tem que fazer, entendeu? Não é ninguém que vai fazer para você, não é um mago que vai lá fazer um pirim-pim-pim e falar, eu mudo a sua qualidade de vida e papapá. Porque não é assim, não funciona, né? Então, pra gente ter saúde, não existe atalho, né? Não existe. E quando a gente pensa que a gente só vive o que a gente quer viver em relação a experimentar, a sonhar, a realizar, somente se meu corpo me acompanhar, eu tenho que cuidar do meu corpo, entendeu? Não tem outro cenário, não tem como a minha cabeça se desvencilhar do meu corpo, não nessa existência, não pro modelo de vida que a gente tem hoje, né? Certo. Então, não tem como a gente tomar esse atalho. Então, assim, mensagem de casa que eu acho é realmente a gente voltar pro que é básico, é voltar para aquilo que a gente sabe que funciona e entender que é uma sementinha que eu planto, né? Eu até tive essa conversa uma vez com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vivo de plantar sementinha. Se eu vou colher essa sementinha um dia, se eu vou usufruir da sombra da árvore, eu não sei. E não me preocupa saber, porque eu sei que hoje eu estou bem e hoje eu plantei a minha sementinha, né? Sim. Mas se eu chegar um dia a poder desfrutar da sombra dessa árvore, eu quero estar sendo digna de desfrutar da sombra da árvore que eu mesma fiz, entendeu? Então, eu acho que se a gente pudesse, né, resumir, assim, de forma muito simplória, cuidar do que a gente come. O que a gente come importa demais, né? E é óbvio que todo mundo tem seus, como fala, né? Seus deslizes ou seus... os momentos, todo né? Todo mundo tem. Sim. Então, não é que existe uma pessoa que faz 100% e tal. Porque eu acho que também qualquer coisa que nos coloque nesse limite de só pode ser feito assim ou tem que ser feito sempre assim, também aprisiona, né? E então, mas se eu entender que se for como se fosse uma prova, né? Se eu sempre tiver média boa, né? Tipo, for acima da média, a minha conta vai fechar, né? Sim. Então, se eu majoritariamente
prioritariamente comer bem, me preocupar em exercitar, me preocupar em sinalizar para o meu corpo que ele me transporta, que ele transporta a minha existência, eu vou ter uma vida saudável, né? E se a gente for pensar, se acontecer qualquer coisa que aconteça de ruim para uma pessoa que tem uma rotina saudável, tem um resultado, digamos assim, de dano muito menor do que para uma pessoa não saudável. Então, ainda assim, né, diante dessa coisa que a gente não tem controle, que chama a nossa própria vida, né? Assim, no sentido de saber se a gente... coisas que tem risco, né? Da gente morrer, que a gente não tem controle, né? Então, mesmo com essa insignificância que a nossa vida tem, né? De ser um sopro que a gente sempre fala, se eu conseguir entender isso, eu vou viver bem, né? Então, acho que esse básico é um recado, assim, para ficar para casa. E aí você também tocou num ponto importante que eu gostaria de acrescentar, né? Que é a importância da gente ter resumindo tudo que você falou, a importância do estilo de vida. O estilo de vida é algo muito importante e feito de pequenas escolhas cotidianas, né? E acho que eu colocaria aí a visão da Nutri, né? Claro! A importância da gente manter um peso adequado ao longo da nossa vida. As pessoas têm aquela ideia de que, eu vou ficando velho, é normal engordar. É normal engordar um pouquinho, mas não 20, 30, 40 quilos ao longo do... Tipo, quando acontece isso, e eu vejo isso nos pacientes que eu trato hoje, pessoas que optaram por ter um foco muito grande no trabalho, ou por N situações, que, assim, dos 25 anos aos 50 anos, ganharam 30 quilos, devagar, não foram percebendo. E aí, agora, aos 50, estão se deparando com problemas muito sérios. Sim. Né? De vários tipos de doença. Então, a gente tem que realmente se cuidar, se olhar, se amar, né? Então, isso envolve, essa questão da gente cuidar do estilo de vida e de entender que isso é prioridade, envolve também uma posição de auto-amor, né? Total, sendo um pouco poético aqui, mas eu acho que é isso que falta, né? A gente tem que se amar, né? Para entender que a gente precisa cuidar desse corpinho também com muito carinho. E dedicar mesmo, né, Patrícia? Porque, assim, por exemplo... Eu sempre penso assim, o que é inegociável para mim hoje, né? E o que eu fiz por mim hoje, né? E houve, né? Porque, obviamente, eu sou falha, né? Humana que sou, mas já houveram períodos da vida em que eu não me priorizei. E os resultados foram catastróficos, assim, em relação à ansiedade, a deixar a coisa passar desapercebida, a angústia e etc. Então, depois que eu entendi que eu assisto o outro e eu só posso assistir alguém se eu estiver bem, eu comecei a trabalhar com essa ideia do que é inegociável para mim, entendeu? Então, são pequenos cuidados, né? Eu, curiosamente, e vou dividir isso com você por conta de você ser nutri, eu nunca fui uma pessoa que fez dieta, sabe? Assim, no sentido assim, eu não tenho nenhum sofrimento com a comida, diferente de muitas mulheres, tá? Isso é maravilhoso. Tenho zero sofrimento com comida. E eu demorei muito tempo para entender que comida era importante para mim, sabe? Como que eu descobri? Quando eu comecei a pular almoço por causa de trabalho, sabe? Pulava almoço, não sei o quê. Pulava almoço. E aí, quando eu tinha uma refeição muito simples ali no guardanapinho, na marmita, mas que eu parava 15 minutos para comer, mudava a minha vida. Mudava. Sabe? Eu saber que eu fiz aquela comida, que eu estou sabendo o que tem ali, que eu coloquei, tipo, aquela dedicação ali, pra mim mudou. E aí, hoje, pra mim, é uma coisa inegociável. Eu não fico sem almoçar, de jeito nenhum. Olha, entendeu? Que coisa bacana. Isso mesmo que sejam, legal. tipo, 15 minutos, eu vou parar porque eu preciso, entendeu? Porque faz parte de eu estar bem pra eu continuar fazendo as minhas outras coisas. Então, eu acho que, voltando pra essas mensagens de casa que você falou, interessa muito a gente entender o que é inegociável pra gente, né? E o quanto de nós fica pelo caminho por cada escolha que a gente faz, né? Porque, naturalmente, toda vez que a gente escolhe, a gente vai deixar alguma coisa, né? Porque é um ou o outro, né? E aí, a gente tem que ter essa não só uma consciência, mas uma sabedoria mesmo de perceber dentro dessas duas coisas, entre elas, qual dessas me faz menos falta? Pra eu ser a Lorenza que eu gosto de ser, pra você ser a Patrícia que você gosta de ser, né? E aí não achar que é o outro X, o fulano YZ, que vai pegar a tua caixinha que ficou pelo caminho, porque não vai, ela é sua. Não tá na mão do outro. Então, enquanto a pessoa não entender
que isso aqui dela, que a existência dela é dela, a gente não sai do lugar, entendeu? E aí você vai passar a sua vida inteira acreditando que alguém vai solucionar um problema que não é do outro. Existem auxílios, né? Então, a gente tá aqui para auxiliar, a gente tá aqui para apontar o caminho, a gente tá aqui para segurar na mão e falar, não, vamos lá. Mas eu falo para os pacientes, se eu pudesse, eu fazia exercício por vocês todos, para depositar um pouquinho na conta de cada um. Mas eu não posso, o que eu faço vem só para minha. Então, no máximo que eu posso te falar é quais estratégias eu uso, quando eu tô com preguiça, o que eu faço e etc. Mas eu não posso fazer para você, entendeu? Então, tem coisas que ainda que eu te diga, eu nunca vou poder fazer por você. E aí, quando a gente entende isso, acho que muda, né? Essa leitura de vida, assim. E aí a gente leva a gente para esse conceito que é muito feliz, eu acho que a saúde não é só ausência de doença, mas a saúde é uma sensação de plenitude física, mental, corporal, emocional, enfim, todos os aspectos. É isso que a gente tem que buscar, viver com plenitude. Exato. E aí, se você for ver, né, esses livros de relato ou de pessoas que tiveram experiências de quase morte, etc., o discurso é basicamente unânime em todos eles. Se eu soubesse que eu ia perder a minha saúde, eu teria feito diferente. Ou, não adiantou nada do que eu tivesse porque eu perdi a saúde. Então, não dá pra gente, eu acho que aí a experiência eu acho que a grande vantagem da gente ter esse tipo de mídia, tipo um podcast ou ter internet, etc., é porque hoje a gente pode acessar a história do outro, mas a gente deve acessar a história do outro não só pela curiosidade de saber do outro, mas principalmente entender o que eu posso aprender com a história de vida dessa pessoa. Porque todo mundo tem alguma coisa da vida que é muito legal da gente saber, né? Sim. Então, se essas pessoas que passaram por isso, que a gente não passou, elas estão dizendo isso, quem é a gente na fila do pão para não acreditar? Sim. Sabe? E acho que inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros, né? E para evitar os seus próprios. E usa os seus próprios para ensinar o outro a não ir por esse caminho, exato, né? Então, E graças a Deus, esse é o lado bom da internet, é isso, né? A internet é uma terra de ninguém, a gente tem que filtrar muita coisa que aparece lá. Por outro lado, dá voz a muitos cenários e a muitas pessoas que vão falar aquilo que não está no mainstream, que você também pode ter acesso e se beneficiar disso, né? Exatamente. Essa iniciativa, parabéns por ela, inclusive. Obrigada. É muito boa, porque a gente vai aprender, né? Não só, com a minha especialidade, claro, que é indissociável de quem eu sou, fora de ser uma especialista, né? Mas com outras pessoas que vão passar e vão agregar, e a gente vai construindo, né? O que eu costumo falar para as pessoas também é que não tem todo o caminho que a gente escolhe traçar em direção a qualquer objetivo que a gente tem, é tijolinho por tijolinho, né? E a gente tem que ter essa percepção de que as coisas são devagar, né? E que é processo. Então, por que é interessante pensar assim na minha cabeça? Porque quando a gente entende que é uma coisa que é processo, hoje você começa, um pouquinho, amanhã você vai mais um pouquinho, aí não tá confortável, tira um cochilo nesse ponto que você tá, quanto tempo você precisar, não desce o degrau, continua no mesmo nível, sim, entendeu? Fica ali o tempo que você tiver que ficar, sim, ganha uma energia nova, vai pro próximo, e aí quando você se olha, né, comparativamente a você mesmo, que a gente perdeu esse hábito também, né, a gente se compara com tudo e com todos, menos com a gente mesmo, né, e aí quando você perde, quando você volta e olha você com você mesmo, você percebe o quanto você cresceu, né, o quanto você criou alguma coisa positiva para você. Então, voltando para sua mensagem de casa, acho que a gente precisa praticar essa comparação com quem a gente é, com a gente, né? E tentar minimizar esse tanto de comparação que a gente faz com o outro, né? Na prova que a gente faz, na competição que a gente faz, na quantidade que come, na caloria que consome, na roupa que veste, né? E focar aqui, o que eu posso fazer para mim hoje, dentro do que eu posso, né? Se eu posso fazer isso, então tá, então eu vou fazer isso. Amanhã pode ser que eu possa outra coisa, quem sabe, né? Sim, e a gente isso. Não olhar para o outro, mas tentar ser a melhor versão de si mesmo, né? Sim. Acho que é isso. Eu e
né? E eu, né? Não eu quero ter o corpo do outro, quero ter o desempenho do outro, quero ter o equipamento do... Não, eu comigo. Porque a vida é a gente com a gente mesmo, a gente, né? Com a gente o tempo todo. E só talvez para finalizar, que eu queria falar da sua especialidade, né? Dessa interface também, que tem a questão do exercício como parte da reabilitação, né? Ou você vai fazer para você prevenir alguma coisa, ou você vai ter que fazer como reabilitação, né? Depois que o leite já derramou. Então, talvez seja mais inteligente escolher antes, né? Já praticar antes. A parte da nutrição, né? Tem muitas coisas, assim, que na reumato são fundamentais, tipo da parte de ingestão de cálcio por causa do osso. Alguns pacientes que têm algumas doenças que demandam ali um certo cuidado em relação ao que come, etc. Nos pacientes que têm gota por conta da quantidade de purina da alimentação. E são coisas que a gente não aprende na escola, né, Patrícia? A gente não sabe fazer essa conta, a gente nem sabe. Eu acho que a gente tem uma ignorância alimentar muito grande, né? Assim, claro, se colocar uma fruta e uma verdura e uma salsicha, acho que todo mundo vai votar que fruta e verdura é melhor, né? Mas, mesmo dentro disso, né, assim, quando a coisa é muito grosseira, eu acho que a gente tem até algum conhecimento. Mas quando a coisa é mais específica... eu acho que rola uma ignorância, né? E aí é super importante, né? Porque às vezes a gente fica ali com remédio, fica ali com, né? E às vezes essa é uma coisa que a gente vai corrigir pela alimentação, dá super certo, né? Olha, doença autoimune, a gente tenta... Enfim, tem a parte de suplementação que pode amenizar. Eu sempre falo para os pacientes assim, tipo, não espere que eu cure, mas vamos melhorar. Até porque essas doenças têm, né, a fase de remissão de atividade, são muito complexas, mas é maravilhoso, assim. Só do indivíduo ter uma melhora de composição corporal, reduzir a gordura corporal, melhorar um pouco a massa muscular, já reduz dor. Super. Reduz marcadores inflamatórios e sem fazer nada do outro mundo. Quem me conhece sabe que eu não sou radical e que eu adoro comer bem. Então, meus pacientes já estão acostumados. Muitos me procuram por isso. Né? E que eu faço caber tudo, eu sou aquela nutricionista que faz caber tudo. O que você gosta? A gente combina quando e como, né? E é uma coisa que eu sempre valido com as pessoas. Você acha que isso faz sentido? Você acha que isso vai funcionar? Beleza. Ah, Patrícia, eu sei que isso é bom, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu dou um passo para trás. Isso. Porque não importa. O que importa é que a pessoa melhore um pouco. E se isso vai demorar 3 meses ou 3 anos... É processo, né? E a gente respeita o processo. A gente tem que realmente respeitar o timing de cada um. Eu concordo demais. Lorenza, que delícia falar com você. Meu Deus, eu ficava mais nervosa. Um tempão. Tá? Falei que você ia gostar, eu falei. Então, eu agradeço demais a sua presença. Muito obrigada. Eu falei que eu falava demais, né? Eu tô aqui assim, me contorcendo na mão. Agradeço também a Clínica Move pelo apoio novamente. E nós vamos aí pra frente com os próximos episódios. Muito obrigada a vocês. Pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.